Olá, pessoal. Dando continuidade, né, nós fizemos a apresentação do nosso canal e agora será a videoaula com a aula sobre Inquisição, dada pelo professor Leandro Oliveira. Fala aí, Leandro, é contigo agora. Fala, Adna. Beleza? Vamos lá, pessoal. A gente vai estar hoje apresentando aqui para vocês, né, nosso primeiro tema aula relacionado à disciplina História. A escolha desse tema, né, em si foi uma escolha que viesse a ter, de certa forma, trazer para a gente também uma certa segurança, porque é o primeiro vídeo do canal, e por isso eu selecionei o tema da Inquisição, que foi o tema da minha monografia, foi o tema que eu também iniciei na questão do mestrado. Então, esse tema é um tema que, de certa forma, eu tenho mais domínio até para apresentar para vocês nesse primeiro vídeo. A Inquisição, né, é um recorte histórico importante, não só para a galera que estuda a história em si, né, que já faz algum tipo de formação nesse sentido da área de humanas, mas também para a galera que vai fazer um concurso ou está estudando na escola, que vai ver esse recorte histórico da Idade Média e da Idade Moderna, que a Inquisição ela vai estar inserida exatamente nesse contexto histórico, desses dois tempos, né, quando a gente olha ali na linha do tempo, quando vai olhar o passado. E a Inquisição ela está relacionada à história da Igreja, está relacionado também às mudanças que ocorreram ao decorrer do processo histórico, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, porque ela não esteve ligada somente à Igreja, ela afetou todo um povo, né? Aquele momento ali da Europa em si, né? Que a Europa vivenciou perante as suas monarquias, né? E não só a igreja, como também a nobreza, os monarcas, fizeram uso dessa instituição como um fator de controle político. A gente vai ver isso na aula de hoje. Mas vamos lá. Qual o intuito dessa aula de Inquisição que eu quero apresentar para vocês? Eu quero trazer uma apresentação didática e genérica do conteúdo. A gente não está aqui para poder trazer uma apresentação exaustiva, como um estudo de formação acadêmica, não. A gente quer trazer uma apresentação genérica para que vocês possam ter os pontos principais do conteúdo histórico proposto. Falando sobre Inquisição, a gente vai então entrar no tema entendendo como ela é dividida. A Inquisição ela está dividida em dois momentos históricos: a Inquisição medieval e a Inquisição ibérica, ou Inquisição moderna, né, que já pega o período da Idade Moderna. Esses dois momentos históricos da Inquisição, eles possuem peculiaridades e formas de atuação distintas, porque nós vemos exatamente uma virada na forma que a Inquisição atuou durante esse período, tanto na Idade Média como vai ser na Idade Moderna. A gente vê que a monarquia ela vai ter, de uma certa forma, uma presença mais forte nas decisões inquisitoriais na Idade Moderna, o que não acontecia com tanta frequência ou de uma maneira tão clara na Idade Média, né? Nos primeiros momentos da Inquisição. E, Leandro, você está falando tanto de Inquisição. O que é Inquisição? A Inquisição foi um tribunal instituído pela Igreja, né, que a gente pode encarar como uma instituição da Igreja Católica, criada para poder trazer um juízo, né, julgamentos, perseguições. Era tanto um tribunal policial como um tribunal julgador, né, de atos daqueles que cometiam ou vivenciavam a heresia, né, como era dito pela Igreja Católica, ou que não compartilhavam da fé católica, ou que tinham certas práticas que batiam de frente com a fé católica em si, aquilo que a fé católica não aprovava ou não aceitava como um dogma, como uma doutrina ou como uma prática cristã apresentada pela Igreja Católica, que era a igreja mais forte nesse período medieval e moderno, né? Sem entrar nas peculiaridades de cada período, como a igreja se apresentava. Mas, de certa forma, a igreja determinava os limites do que era a fé cristã nesse período. E aqueles que traziam alguma visão diferente a essa fé cristã,
ou combatiam com outras ideias essa fé cristã, ou até mesmo pessoas que não eram ligadas à fé cristã, eram, por exemplo, pessoas ligadas a outro tipo de entendimento que trouxesse uma certa confusão, né, as pessoas daquele período sobre o acreditar em Deus, né, ou confiar na fé cristã que era apresentada pela Igreja Católica, que era muito forte na sociedade, essas pessoas eram vistas como hereges, eram enquadrados nesse tópico que eu levantei para vocês de heresia. A heresia nada mais é do que você trazer algo diferente ou algo que contrapõe a fé que eu determino que é a única verdadeira, a corrente correta a ser seguida. A heresia, ela se enquadra naquilo que contrapõe essa visão, né? Aquilo que está instaurado como correto, como algo a ser seguido. Então, a Igreja Católica, ela cria essa instituição chamada Inquisição, e esse Tribunal do Santo Ofício para combater, frear o avanço desses pensamentos ditos heréticos ou de pessoas que viessem com visões diferentes ou deturpadas da fé cristã católica, tá, gente? Nesse primeiro momento, a gente está falando da Idade Média. Não havia ainda o protestantismo ou reformistas. Haviam ideias embrionárias ainda sobre um outro tipo de perspectiva de fé cristã que estava nascendo para combater essa fé católica, mas ainda não tinha tanto poder como ocorreu na Idade Moderna, que ao ponto de fazer uma virada na perspectiva de fé cristã, onde alcançou outros seguidores através da reforma, né, protestante. Então, a gente vai ver que na Idade Média a Inquisição é criada. O recorte histórico da fundação da Inquisição medieval seria lá pelos anos de 1184, no sul da França, né? No sul da França, por que no sul da França? Vão ocorrer ali o surgimento de várias seitas, né, ditas cristãs, que essas seitas elas vão trazer exatamente essa ideia de heresia. Elas vão trazer uma ideia de entendimento da fé cristã diferente da fé católica. E essas seitas elas são determinadas pelos seus seguidores, que eram os cátaros. Eles acreditavam em uma fé cristã que era dita como agnóstica, ela era mais ligado ao conceito da espiritualidade. Eles viam o mundo, né, através da sua fé cristã como algo muito mais ligado ao espiritual do que ao material. E para que eles alcançassem esse Deus, né, do cristianismo que eles acreditavam, eles precisavam se desapegar do material. Isso chamou a atenção da fé católica, porque deturpava os dogmas que a igreja instituía. Até porque a igreja católica e a instituição católica na Idade Média e Idade Moderna sempre foi muito conectada ao material. Você trazer uma doutrina, uma perspectiva cristã diferente desse imaginário, desse ideário do que é material e do que é espiritual e desapegar os dois como algo diferente, era um risco para o dogma católico nesse período. Então, a Igreja Católica vai instituir uma perseguição. Ali é instituído, né, essa ideia de Inquisição, uma ideia de corpo policial da Igreja, um corpo policial da Igreja que tem o objetivo de perseguir hereges e puni-los pelos seus atos, de maneira que proteja, assim, esse era o argumento da Igreja, proteja, assim, a fé cristã original, que é a fé católica, nesse período da Idade Média. A gente vai ver que durante a Idade Média, a maioria das sentenças que vão ser dadas, né, pela Inquisição, elas vão ser sentenças de excomunhão, que é pegar o indivíduo e isolar ele, retirar ele totalmente da possibilidade de se reencontrar com a fé cristã novamente, com o catolicismo instituído. Quando o indivíduo ele é instituído pela igreja a esse ato de excomunhão, ele fica basicamente à margem da sociedade,
porque é uma sociedade totalmente basicamente cristianizada pela igreja. Ela está sempre ligada à nobreza, né? A gente está falando aqui de uma sociedade feudal, e a gente sempre lembra daquela pirâmide, né? Onde a população em geral está na base da pirâmide, representada pela maioria camponesa, e o restante é a nobreza e a igreja, através dos seus clérigos, que controlam toda a via de pensamento, de instituições, de ideias. A igreja tinha o controle da educação, era na igreja que se encontravam as poucas pessoas letradas desse período que sabiam ler e escrever. Até mesmo para nobres, na Idade Média, era difícil encontrar nobres que tivessem a capacidade de leitura e de escrita, né? A gente vê que na Idade Média, todo esse conhecimento que está ligado à escrita, à leitura, à conservação, apetrechos, né, de coisas ligadas ao passado, tudo aquilo que trazia-se da antiguidade, as artes, a igreja que tinha esse poder de conservar e de cuidar. Então, a igreja, de certa forma, controlava o campo das ideias nesse sentido, né? Esse imaginário do domínio do conhecimento estava sobre o poder da igreja, né? Então, o que ocorre? Voltando ao raciocínio da criação da Inquisição na Idade Média. O Papa é conhecido como Papa Gregório IX, em 1231, ele vai oficialmente instituir o Tribunal da Inquisição. Ele vai criar esse tribunal para combater o avanço das heresias. E, a princípio, na Idade Medieval, esse freio das heresias e do avanço das heresias, ele vai ter por intuito, né, avançar por toda a Europa, atingindo a Itália, a França, a Alemanha, Portugal, território inglês também. Ou seja, onde houvesse o domínio da igreja, a presença da Inquisição ela vai começar a ser cada vez mais constante. Porque, sabe, a gente conhece que a igreja também, nesse período medieval, ela vai estar segmentada em vários grupos, né, diferentes, de diferentes ordens, onde ela vai atuar em várias regiões da Europa. E o Papa, ele seria, de certa forma, como se fosse, ele é o patrono, a voz maior dentro da igreja, aquele que, de certa forma, determina o direcionamento, estipula as bulas papais que dão a Igreja Católica, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, o caminho que a Igreja deve tomar e seguir, tanto politicamente, economicamente, tanto no viés espiritual de dogmas e doutrinas. Então, o Papa ele acaba sendo uma voz máxima, né? Esse patrono que determina a direção da igreja. Quando o Papa Gregório IX estipula que a Inquisição é um tribunal oficial em 1231, começa a lançar essa ideia de combate a heresias e perseguições aos hereges, todos aqueles que estão a essa margem da sociedade ainda resistindo à doutrina católica instituída e oficializada pela igreja desse período. E aí a gente dá um salto, porque aqui a gente termina o primeiro recorte do que seria a Inquisição e a sua fundação, do que seria a Inquisição medieval. A gente entende que durante o período medieval, as sentenças, a forma que a Inquisição vai tratar a questão de heresia, vai estar mais conectada a sentenças e punições relacionadas à excomunhão, o afastamento do indivíduo desse meio social, né? Totalmente, porque se a excomunhão o alcança pela Igreja Católica, ele está à margem da sociedade medieval, ele fica excluído. Ele é como se ele fosse chutado desse mundo que ele vive, porque a igreja está em todos os lugares, né? Quando a gente olha o período medieval. E a excomunhão vai ser a maior das sentenças e com mais frequência utilizada pelo Tribunal da Inquisição na Idade Média. Nós vamos ver alguns atos que estão sempre ligados à Inquisição, que é a tortura. A tortura vai ser algo que a Inquisição vai utilizar com muita frequência para poder arrancar do indivíduo qual foi o seu ato pecaminoso, ou o seu ato de heresia, aonde ele estava realmente errando contra essa fé católica. Fora a tortura, alguns casos extremos vão levar à morte nesse primeiro momento.
mas no primeiro momento, que é a Inquisição medieval, encontra-se mais arquivos históricos, né, fontes históricas que falam da excomunhão. Só que, com a virada para a Idade Moderna, a gente vê um segundo momento da Inquisição. Adina, você gostaria de argumentar alguma coisa ou eu posso prosseguir? Tranquilo. Não, pode prosseguir, sim, pode prosseguir. A segunda parte do que a gente vai entender que é o segundo momento da Inquisição, a gente vai, podemos categorizar aqui como a Inquisição moderna. Ou, basicamente, vocês vão ouvir muito esse termo também, se forem buscar a fundo, Inquisição Ibérica. Por que Ibérica? Porque pega dois dos territórios que tinham maior influência e poder na era moderna, justamente pelo poder que eles vão atingir com o alcance das expansões marítimas, né? Eles vão ser, de certa forma, os territórios que inauguram essa expansão por mar aos territórios do mundo, né? Principalmente da América do Norte, da América do Sul. A gente está falando de Portugal e Espanha. Primeiramente, Espanha. Espanha, ela vai ter uma autorização dada pela Igreja quando a Igreja entende que se faz necessário que a Inquisição ela tenha maior presença sobre os territórios católicos, visto que ocorre também, com a Idade Moderna, uma virada na perspectiva da fé cristã. Que virada foi essa? Foi exatamente a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante começa a ocorrer oficialmente na Alemanha, né, com Lutero, a gente vê que a Igreja precisa dar uma resposta. E vocês já devem ter ouvido falar nisso em algum momento, sobre a Contra-Reforma. Foi exatamente a resposta que a Igreja Católica teve que dar às demandas que a Reforma Protestante trouxe a ela, porque a Igreja Católica começou a perder muitos seguidores com esse novo viés e entendimento de entendimento de fé cristã ou de religião. Ou seja, a Reforma Protestante traz mais um caminho para se interpretar o que é Deus, o que são os dogmas cristãos. Então, a Igreja ela tem que atuar de uma maneira mais forte e presente para frear o avanço do protestantismo no território da Igreja, em toda a Europa em si. Então, a Inquisição moderna ela vai ser tida como uma Inquisição mais ferrenha, uma Inquisição mais atuante, uma Inquisição mais punitiva. Ela vai ter uma corroboração, né, do próprio Papa. Isso ocorre exatamente a partir ali do final do século XIV para o século XV. O Papa Paulo III fundou a Inquisição moderna em 1542, data-chave para a formação desse tribunal inquisitorial moderno, ou seja, uma reformulação, não uma fundação, uma criação novamente, mas é uma reformulação da Inquisição para as eras modernas. O objetivo era conter os avanços da reforma, seguindo o fluxo da contra-reforma. Conter o avanço do protestantismo era o principal papel. Porém, a gente vê que na Espanha, a Inquisição ela vai ter uma atuação nessa era moderna muito mais punitiva, que vai trazer muito mais as sentenças de morte do que puramente excomunhão. Na Inquisição espanhola, cresce muito, né, vai crescer muito a perseguição a judeus, né, em si, e a judeus convertidos ao cristianismo, que são chamados de cristãos novos. Por que cristãos novos? Porque eram judeus que haviam acabado de se converter ao cristianismo, porém, secretamente, eles ainda exerciam as suas práticas judaicas. E a igreja vê isso com maus olhos. A igreja nota que esse tipo de exercício da fé judaica, escondida nessa nova identidade católica, poderia fazer com que tais atos, né, fossem tidos por atos heréticos. E não só isso, porque os judeus eles acabam sendo os mais perseguidos nesse período da Inquisição moderna, porque a gente vê que começa a surgir uma classe burguesa muito forte e atuante nesse período, que vem dos próprios judeus.
eles acabam ocupando grandes espaços da burguesia durante esse período da Era Moderna e acabam se colocando em posições não só economicamente forte, mas em posições políticas dominantes também, porque com a atribuição econômica da burguesia, a gente vai ver o que isso vai combinar lá no futuro, né? A gente sabe que a burguesia está intimamente ligada a essa história e essa mudança da Idade Moderna. E os judeus, eles estão sempre ali envolvidos nesses grupos que dominam também a produção em si, nesse período. Então, os monarcas, tanto a monarquia espanhola quanto a monarquia de Portugal, a gente vai ver isso, eles vão exigir do Papa, nesse período, né, da Inquisição Moderna, que o poder sobre a Inquisição passe para esse monarca, e esse monarca tenha mais poder de atuação para punir, e até mesmo o que acontecia, muitas vezes acontecia, era retirar todo o poder que esse burguês, né, esse judeu tinha, e abarcasse essas riquezas dele para a coroa portuguesa ou para a coroa espanhola. E foi assim um dos métodos mais poderosos e utilizados nesse período que as monarquias se sustentaram. Fora a expansão marítima, a retirada dos bens daquele que era punido pela Inquisição ou era preso pela Inquisição, fortaleceu as coroas portuguesa e espanhola durante esse período. A gente vai ver que, durante esse período, a Espanha vai atuar de maneira tão ferrenha e punitiva contra judeus e contra cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, que vai haver uma imigração muito grande de judeus para Portugal. Judeus vão ser expulsos, não apenas imigração, eles são expulsos para Portugal. E Portugal tem que adotar logo uma outra medida, atuar com seus tribunais inquisitoriais para também controlar esses judeus e cristãos novos que estão inseridos ali no corpo dessa sociedade. E é assim que eles buscam controlar e impedir o avanço e o poder desse grupo em si, né? Do grupo dos judeus, do grupo dos cristãos novos, punindo, sentenciando muitos. A fogueira, que vai ser uma espécie de punição que vai ser viva no imaginário desse povo que está vivendo a Inquisição moderna. Uma coisa que eu anotei, que é bem interessante, durante a Inquisição Moderna, a gente vai ver o recorte do século XV até o século XIX, que é quando a Inquisição ela vai desaparecer. A igreja ela vai dar um outro título para o Tribunal Inquisitorial, vai transformar esse setor no final do século XIX, ali, né, no início do século XIX, em um outro tipo de instituição, dando um outro nome, e a Inquisição desaparece totalmente. Mas desde o século XV até o início do século XIX, a gente vai ver muitas sentenças, muitas pessoas sendo presas, ditas por ter cometido atos de heresia, ou atos que comprovam uma prática que não é uma prática cristã ligada à igreja ou àquilo que a Igreja Católica instituiu. E é muito normal encontrar nesse período os autos de fé. O que eram os autos de fé? Era um espetáculo que a igreja dava em praça pública para sentenciar ali ou condenar ali aqueles que foram presos pela Inquisição. Nesses atos de fé, a população participava, o monarca estava presente para verificar a sentença que foi dada. As sentenças variavam, gente. Tinha desde prisões perpétuas, através de calabouços, até a própria excomunhão, que era expulsar o indivíduo desse meio social, né? E a excomunhão, de certa forma, era uma pena branda. Caso o indivíduo, ele muitas das vezes se arrependesse, no momento da sua sentença, ainda tinha a possibilidade de arrependimento nesses atos. Caso ele se arrependesse, ele seria acompanhado para verificar se ele abandonou o ato herético de verdade. Se ele não abandonasse, ele era sentenciado novamente. Se ele abandonasse, ele poderia alcançar o perdão da igreja, também era possível, mas muitas vezes a excomunhão era o final para esse indivíduo. E como eu posso dizer assim, a sentença mais cruel era o ato pela fogueira,
onde a pessoa, se ela não negasse as suas práticas, levada a essa fogueira que queimava ela em praça pública, e todos viam e compartilhavam dessa cena cruel. Então, isso estava sempre no imaginário das pessoas. O medo de ser preso pela Inquisição e ser julgado pela Inquisição, não só por isso, né, por causa dessas sentenças, mas porque sabiam que o julgamento do Tribunal da Inquisição era um julgamento injusto. Muitas vezes o indivíduo estava ali no tribunal e não tinha direito à defesa. A defesa que era instituída, que era dita direito a essa defesa, era a defesa instituída pelo próprio tribunal. E era uma defesa praticamente colocada de maneira ilustrativa, porque com efeitos, a defesa não tinha nenhum tipo de efeito que causasse, como eu posso dizer, essa libertação do indivíduo, né, dos seus atos ou das suas sentenças. Havia pressão para que ele se arrependesse, para ele declarasse a sua heresia, porque aí, assim, a igreja poderia reavaliar qual seria a sentença dada. Mas, assim, era tudo bem ilustrativo e alegórico no processo inquisitorial. A verdade é que ele sempre culminava em uma sentença favorável à igreja ou ao monarca que estava à frente desse tribunal, seja na Espanha ou em Portugal. O indivíduo perdia seus bens, ou ele era afastado da sociedade, ou tinha prisão perpétua, ou chegava até atos como a sua morte em si, né? Através da fogueira, ou através de outros maquinários de tortura, que também eram muito vivos assim nesses calabouços da Inquisição. A gente já ouviu falar, depois você pode pesquisar, as ferramentas inquisitoriais, né? Tinha o potro, tinha a dama de ferro, tinha uma série tinha um arranca-seios. Depois vocês procuram sobre isso. São ferramentas inquisitoriais que eram utilizadas para tirar desse indivíduo a resposta que a igreja queria ouvir. Eu declaro que cometi heresia, eu peço perdão, eu me reconheço os meus atos, eu quero me reconciliar com a igreja. A igreja buscava isso dos indivíduos. E muitos negavam ou resistiam, mesmo com tamanha dor. Outros eram tirados até a possibilidade de arrependimento. Por que eles faziam isso? Por questões políticas, né? Puramente políticas. Quando a gente viu a Inquisição moderna sendo utilizada pelo o poder ali instituído das monarquias, vai acontecer muitos julgamentos políticos, sabe? Que não são mais puramente religiosos em si, de atos hereges, mas porque aquele indivíduo era uma ameaça para a coroa, seja portuguesa ou espanhola. E como ela tem o controle do Santo Ofício na Inquisição moderna, esse monarca faz uso dessa instituição ao seu bel prazer. Isso acontece muito na Inquisição moderna. Então, é na Inquisição moderna que a gente vai ver a maioria das mortes, né, da Inquisição. Nas pesquisas que eu fiz, os mais moderados no estudo da Inquisição a respeito de número de mortes dizem que foi 25 mil pessoas durante todo o período da Inquisição, Idade Média e Idade Moderna. Só que eu também encontrei fontes que mostram com mais clareza o real número de mortos, que chegou a ser até 100 mil pessoas, desde a Idade Média até a Idade Moderna. E a gente está falando basicamente aqui, do século XII até o século XVIII, até o início do século XIX. Século XII, Idade Média, até o início do século XIX. Ou seja, é um período de 500 anos de atuação inquisitorial. Então, de fato, é possível que esse número não possa ser contabilizado de maneira muito concreta, porque é um recorte histórico muito grande. Então, há sim, de certa forma, uma apuração, mas não assertiva dessa quantidade, que você vê, no mínimo, 25 mil para 100 mil, é uma larga escala muito grande. A gente nunca vai saber exatamente o número de mortos. Mas agora, algumas curiosidades para concluir nossa aula, porque aqui a gente encerra entendendo mais ou menos como foi a Inquisição, por que ela foi criada, como ela atuou, e os dois momentos que são distintos, Inquisição medieval
Inquisição moderna, século XII a início do século XIX. Quais são as curiosidades? Através da Inquisição, aqueles que não pensavam de acordo com a igreja foram punidos e sentenciados. Uma grande curiosidade seria de um dos maiores pensadores da ciência, que foi Galileu Galilei, né? Pura e simplesmente por ele dizer que contrapor as ideias da igreja a respeito dos astros, né, da natureza, e ele dizer que a Terra que girava em torno do Sol, isso culminou a ele uma sentença cruel, né? Culminou a ele um ato de heresia contra a igreja. Então você vê o ato de você dizer algo que contrapõe uma ideia original da igreja, que era essa que controlava as ideias e o conhecimento nesse momento, já era tido como heresia. Não era pura e simplesmente atos ligados à religião ou à ideia de perspectiva cristã, como foi lá com os cátaros na Idade Média. Às vezes você era um pensador da natureza, como Galileu foi, né? E pura e simplesmente por ele pensar diferente ou apresentar uma ideia diferente, ele foi sentenciado pela Inquisição medieval, pela Inquisição moderna, perdão. E uma outra curiosidade também, que isso, de certa forma, foi um grande passo para a Igreja Católica, que eu vi dessa forma, foi que o Papa João Paulo II, ele reconheceu os atos da Inquisição na Idade Média e na Idade Moderna. E ele pediu, de maneira mais formal, né, um perdão em nome da Igreja pelos atos que a Inquisição cometeu durante todo esse período da Idade Média e Idade Moderna. Ou seja, a Igreja Católica, através de um patrono, que foi o Papa João Paulo II, né, isso já agora mais recente, ele reconheceu o que a instituição ela representou no seu tempo e a crueldade e os atos cometidos pela Inquisição, e ele aparece em público formalmente pedindo perdão pelos atos dessa instituição histórica. É claro que nós estamos fazendo aqui, pessoal, uma análise histórica. Eu não quero que você que está ouvindo também faça um juízo de valor sobre isso. Porém, isso tem que ser trazido, né, como conhecimento à luz, para que a gente possa ter uma perspectiva de futuro, ver o nosso tempo, raciocinar o nosso tempo olhando para esse passado, para que atrocidades ou perseguições cometidas em nome da fé não se repitam no nosso tempo. Isso é muito importante. E eu acho que o que a Inquisição deixa de legado histórico em si, né, que a gente pode analisar sobre isso, e mais importante, é essa perspectiva da gente olhar para o que foi a Inquisição e pensar que isso não deve mais ocorrer ou acontecer novamente, pois não se deve determinar o que é o dogma correto, ou o que é a religião correta, ou o que são aquele que exerce sua fé deve ser controlado ou dito como ele deve exercê-la. Hoje nós temos essa liberdade devido ao tempo que nós vivemos, que é um tempo de democracia, né? É um tempo de pensamento livre, então a gente deve preservar isso e buscar isso a todo momento. É isso, gente. Eu trago para vocês essa ilustração sobre a Inquisição. Isso foi a Inquisição de uma maneira mais genérica. Se você buscar a fundo, você vai ver muitos conceitos e conhecimentos sobre isso que eu acabei não citando aqui, para que não se tornasse uma aula muito pesada de conceitos e ideias. Eu quis ser didático com vocês, para que, de uma maneira geral, vocês possam entender o que foi a Inquisição. É isso, Ádia. Ok, Leandro, agradeço a sua explanação e vamos deixar as considerações finais para um próximo vídeo, que será considerações finais, iniciando um outro, uma continuidade desse tema que é a Inquisição. Porque o nosso tempo aqui já está esgotando, né? Uhum. Mas, sim, assim, a gente agradece, né? Sua explanação foi ótima. E, pessoal, lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, tiver querer mais alguma explicação maior, né? Porque
uma problematização maior, né? O Leandro, nós estamos aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Isso aí. Em relação também à bibliografia desse importante. tema, a gente vai colocar aqui na descrição, isso aí. tá? E vocês podem, quem tiver interesse em conhecer mais, né, visitar essa bibliografia, fazer uma leitura mais profunda. Eu vou deixar no comentário, a gente vai deixar no comentário uma bibliografia principal, que foi até da onde eu tirei boa parte do que eu fiz no conteúdo da minha monografia. Nessa aula eu retomei a leitura. A professora Anita Novinsky, da USP, né, é uma doutora especializada em Inquisição. Ela tem um livro que é até em formato de bolso. Você consegue comprar ainda hoje, jogando aí no Google, você vai achar no Amazon, na estante virtual, que é A Inquisição. Esse é um livro bem genérico, conciso, com bastante conteúdo para vocês. A Inquisição, da professora doutora Anita Novinsky. Beleza, então. É isso aí, pessoal. E não se esqueçam de dar o like de vocês aqui no nosso canal, apertar o sininho lá para receber as notificações dos próximos conteúdos e se inscrever no nosso canal, né, Leandro? Isso aí é muito importante para a gente continuar trazendo mais conteúdo para vocês, produzindo, e terá mais videoaulas também com temas de história do Brasil, né? Nós teremos também esses conteúdos aí. E o próximo videoaula será essa que vos fala, que trará o próximo conteúdo. Não vou dar spoiler, vai ser surpresa. É isso aí, então, pessoal. Valeu, Até a próxima. Até a próxima. Tchau.